Sejam todos bem-vindos ao canal Sim, Futebol é Coisa de Mulher. Eu sou Flávia Fontes e hoje nós iremos falar sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Quando surgiu, as equipes campeãs, as regras das edições passadas e a atual, a 9ª edição da Neoquímica 2021. E dar uma breve pincelada para você ficar por dentro e não perder a grande final do Brasileirão Feminino, que será Corinthians contra Palmeiras, o primeiro e o segundo colocado do grupo. Então, já se inscreva neste canal, pois é aqui que você vai ficar por dentro da história do futebol feminino do começo até os dias atuais. Foi em setembro de 2013 que surgiu o Campeonato Brasileiro Feminino. A competição foi organizada pela CBF e foi patrocinada pelo Banco Caixa Econômica Federal. O investimento inicial foi de 10 milhões para esse torneio e nessa edição de 2013 participou 20 equipes de 3 estados diferentes brasileiros. E no decorrer da história do futebol feminino, os times paulistas são os que dominam este campeonato, tendo vencido 6 das 7 edições já realizadas com os times campeões, o Centro Olímpico, o Corinthians, Ferroviária, o Rio Preto e o Santos. Os times paulistas são os responsáveis por todos os títulos do Brasil no quesito futebol feminino. E temos uma curiosidade, o Audax e o São José são os campeões da Libertadores Feminina, sem ao menos terem participado, classificado e nem ganhado nenhum campeonato brasileiro. E como assim, Ana? Eu já te explico. Até a criação do Campeonato Brasileiro, a única competição que havia a nível nacional era a Copa do Brasil. Como havia um crescimento no número de equipes participantes, a Conmebol obrigou os times da Série A do futebol masculino a terem também equipe feminina a nível adulto de base. Caso contrário, eles não participariam mais da Copa da Libertadores da América. E a CBF, em apoio à mesma decisão, também se posicionou e aplicou as mesmas regras, das quais os times que não seguissem as regras não participariam da Libertadores e nem de nenhum outro campeonato que a CBF fosse organizar. E foi desse avanço e dessas exigências que excluíram a Copa do Brasil em 2016 e criou as séries do Brasileirão Feminino. Assim, a Série A do Brasileirão passou a ser disputada por 16 equipes e a Série A2 ficou com as outras 16 equipes. Porém, lá em 2019, as equipes participantes da Série A2 passou de 16 para 36 equipes participantes. E esse crescimento se deu a partir das regras dos clubes grandes. E num total de 134 jogos, o Brasileirão é disputado com 16 equipes que disputam as 15 rodadas da primeira fase. 8 equipes disputam as quartas de finais e 4 disputam as semifinais e 2 a grande final. Sendo já no término da primeira fase, 4 equipes participantes já caem para a Série A2. E na Série A2 sobe mais 4 equipes para a Série A1 e disputará no ano seguinte. A CBF já se pronunciou que em 2022 haverá uma nova série, a A3. Essa série será a de elite, é uma nova divisão do futebol feminino. Atualmente são 52 clubes participantes das duas divisões, da Série A1 e da Série A2, com 16 e 36 equipes. No ano de 2022 ficará da seguinte maneira: a Série A1 com 16 equipes, no mínimo de 15 jogos e no máximo de 21 jogos. Nessa edição serão rebaixadas apenas 2 equipes. Na Série A2 são 16 equipes, 62 jogos, mínimo de 6 jogos e no máximo de 12 são rebaixadas 4 equipes e 2 são elevados na Série A1. Na Série A3 são 32 equipes, 46 jogos, mínimos de 1 jogo e no máximo de 9 jogos por clubes e 4 clubes sobem para a Série A2. Passarão até então 64 equipes participantes e isso elevará o nível de competição das jogadoras, mais clubes, mais atletas, mais profissionais, mais visibilidade, mais competitividade. Todos nós iremos ganhar. Além disso, vai haver também Copa do Brasil, então fique de olho. Quem são as equipes campeãs desde 2013? O Centro Olímpico, o Ferroviário, o Rio Preto, o Flamengo, o Santos e o Corinthians. Aí vem o Ferroviário de novo e o Corinthians novamente. Em 2021, o Corinthians ganhou a primeira fase e estamos aí contra o Palmeiras tentando decidir o campeonato nessa grande final. As equipes que levaram mais títulos foram o Corinthians com 2 em 2018 e 2020, o Ferroviária com 2 em 2014 e 2019, o Rio Preto com 1 em 2015, o Centro Olímpico com 1 em 2013, o Flamengo com 1 em 2016 e o Santos em 2017 com 1. A nossa maior artilheira na versão Brasileirão Feminino foi Milene, com 45 gols. Ela atingiu essa marca em 2019. E não podemos deixar de falar que as atletas que compôs a seleção brasileira que foi para a Olimpíada de Tóquio, 12 delas saíram do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Feminino. E oficialmente conhecido como Brasileirão Feminino Neoenergia de 2021, estamos na sua 9ª edição e organizada pela CBF. E esta edição
Iniciou-se com 16 equipes que jogaram em um único turno, classificando as 8 equipes que foram as seguintes: Corinthians em primeiro com 38 pontos, Palmeiras com 37, São Paulo com 29, Santos com 27, Ferroviária com 27, Internacional com 27, Grêmio com 25 e o Kinderman com 21. E nessa edição, o Flamengo, Real Brasília, Cruzeiro e São José foram eliminados já na primeira fase. O Botafogo, Minas, Brasília, Nápoles e o Bahia foram rebaixados para a Série A2. E como funciona o sistema de eliminatória do Campeonato Feminino? Na primeira fase, são 16 equipes que jogaram no modelo de pontos corridos num único turno, se classificaram as 8 primeiras do grupo, como já destaquei acima. Essas 8 equipes vão para a quarta de final. Os 4 últimos foram rebaixados para a Série A2 e as outras 4 equipes desclassificadas voltaram para casa. Na semifinal, foi 2 grupos com 2 equipes no sistema mata-mata. Quem perdeu voltou para casa. E ficaram restando somente 2 equipes que disputarão o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O que elas ganham com isso? Elas ganham a vaga da Libertadores do ano seguinte. Tanto a campeã quanto a vice-campeã garante a sua vaga para a Libertadores. Os jogos retomaram a sua normalidade após o término das Olimpíadas de Tóquio e as quartas de finais ficou com os seguintes resultados. No primeiro jogo de ida, os resultados foram Grêmio 2, Palmeiras 0, Corinthians 4, Kinderman 1, Ferroviária 3, Santos 0, São Paulo 2 e o Internacional 1. No jogo de volta, teve uma reviravolta, o Internacional 3-1 em cima do São Paulo, o Palmeiras 4-1 em cima do Grêmio, o Corinthians 6-0 em cima do Kinderman e o Ferroviário empatou 2-2 com o Santos, mas levou a vantagem porque no jogo de ida, a Ferroviária ele ganhou de 3-2 sobre o Santos. E então a semifinal ficou da seguinte maneira: no primeiro jogo de ida, o Corinthians ganhou de 3-1 do Ferroviário e o Palmeiras ganhou de 1-0 do Internacional no dia 30 do 8. E no jogo de volta, no dia 5 do 9, o Palmeiras ganhou de 4-1 do Internacional e o Corinthians 3-2 do Ferroviário. E está aí decidido a grande final do Brasileirão Feminino, Corinthians e Palmeiras num derby maravilhoso. E o que é derby, Ana? Eu já te explico. Porque aqui você fica sempre por dentro de tudo que acontece no futebol feminino, do início até os dias atuais. Eu já te falei, você está perdendo, se inscreva neste canal porque aqui só tem coisa boa. E vamos deixar de blá blá blá. Derby foi uma expressão criada pelos ingleses em corridas de cavalo lá em 1780 na Inglaterra, se referindo à competição esportiva de grande destaque. Esse termo é muito usado nas competições masculinas e agora trazida também para a competição feminina. Então, temos uma competição derby de futebol feminino, entendeu? Pois é. O Corinthians está na sua 5ª final consecutiva do Brasileirão. O Palmeiras nunca foi campeão no Brasileirão e se ganhar será um título inédito. Será um clássico do futebol paulista, um verdadeiro duelo de bola também das meninas. Digo até que pelo equilíbrio da partida o resultado não tem nem favorito de tão acirrado que vai ser. A primeira partida será realizada no campo do Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 12, às 9 da noite. E a segunda partida será da Arena Neoquímica, no campo do Corinthians, às 20 horas. Esses horários, essas datas já estão definidas, confirmadas no site da CBF. E onde você pode assistir esse jogo? Na Band TV aberta, no canal Desimpedidos e no TikTok. E no Brasileirão Feminino haverá o uso do VAR, para que não haja nenhuma dúvida no lance do seu time preferido. Eu aqui estou super ansiosa. E você aí? Meu time está na grande final do Brasileirão Feminino. E o seu? Então, não deixe de se inscrever neste canal e compartilhar este vídeo. Um forte abraço e nos vemos no próximo. Tchau!